A guerra de guerrilha continuou por anos. Os espartanos nunca conseguiram subjugar completamente a Messênia durante minha vida. Eles controlaram estradas principais e centros populacionais principais, mas as montanhas permaneceram nossas. Criamos um estado subterrâneo inteiro com sua própria administração, tribunais, até escolas para crianças. Jovens que cresceram em nossos acampamentos se tornaram a base de uma nova geração de lutadores. Frequentemente pensava naquela raposa que salvou minha vida. Ela se tornou um símbolo de novas táticas. Astúcia, agilidade, capacidade de encontrar uma saída onde parecia não haver uma. Esparta nunca se tornou completamente vitoriosa durante minha vida. Mas eles também não conseguiram quebrar nosso espírito. E isso significa que a luta não terminou. Algum dia, talvez em muitos anos, alguém de nossos descendentes terminará o que começamos. E naquela vitória distante haverá uma partícula do milagre que aconteceu comigo no abismo de Ceadas. Uma partícula de sabedoria de uma pequena raposa de cauda vermelha que mostrou que mesmo do abismo mais profundo há um caminho para a luz. Agora, quando meus dias estão chegando ao fim, e a força finalmente deixou meu corpo velho, muitas vezes retorno em pensamentos àquele dia em Ceadas, ao abismo que deveria ter se tornado minha sepultura, mas se tornou o lugar do meu renascimento espiritual. A raposa me ensinou a coisa mais importante. Há sempre uma saída, mesmo das situações mais desesperadoras. Você só precisa não perder a esperança e continuar procurando. Não desistir quando tudo parece perdido. Procurar soluções não convencionais onde as convencionais não funcionam. Quando minha hora chegar, irei aos meus ancestrais com a consciência limpa. Fiz tudo o que pude pela liberdade do meu povo. Ensinei jovens guerreiros não apenas a lutar, mas também a pensar. Mostrei a eles que a verdadeira força não está nos músculos e nas armas, mas na mente e na vontade. A Messênia será livre. Algum dia, acredito nisso com todo o meu coração. E quando isso acontecer, alguém certamente se lembrará do velho guerreiro Aristómenes, que aprendeu sabedoria com uma raposa e passou essa sabedoria aos seus descendentes. Viva a Messênia livre, que nossos filhos lembrem o preço da liberdade e que nunca esqueçam a lição da raposa. Há sempre uma saída. Você só precisa procurá-la. Isso é muito importante para mim e me ajuda a continuar escrevendo novas histórias para vocês. Obrigado pelo apoio. Agora, quando meus dias estão chegando ao fim e a força finalmente deixou meu corpo velho, muitas vezes retorno em pensamentos àquele dia em Ceadas, ao abismo que deveria ter se tornado minha sepultura, mas se tornou o lugar do meu renascimento espiritual. Vivi uma longa vida depois daquele dia. Lutei contra muitos inimigos, conheci vitórias e derrotas, perdi amigos e encontrei novos aliados. Mas considero minha maior vitória não alguma batalha, mas aquele momento quando emergi da caverna subterrânea para a luz do sol. A raposa me ensinou a coisa mais importante. Há sempre uma saída. Mesmo das situações mais desesperadoras, você só precisa não perder a esperança e continuar procurando. Não desistir quando tudo parece perdido. Procurar soluções não convencionais onde as convencionais não funcionam. A Messênia nunca se tornou completamente livre durante minha vida. Os espartanos se mostraram mais fortes, pelo menos nesta guerra, mas eles não conseguiram quebrar nosso espírito. Não conseguiram nos transformar em escravos submissos. E isso significa que a luta não terminou. Algum dia, talvez em muitos anos, talvez em séculos, alguém de nossos descendentes completará o que começamos. E naquela vitória distante haverá uma partícula do milagre que aconteceu comigo no abismo de Ceadas. Uma partícula de sabedoria de uma pequena raposa de cauda vermelha, que mostrou que mesmo do abismo mais profundo há um caminho para a luz. Quando minha hora chegar, irei aos meus ancestrais, com a consciência limpa. Fiz tudo o que pude pela liberdade do meu povo. Ensinei jovens guerreiros não apenas a lutar, mas também a pensar. Mostrei a eles que a verdadeira força não está nos músculos e nas armas, mas na mente e na vontade. E agora, quando os últimos raios do sol poente iluminam minha cabeça grisalha, agradeço a todos os deuses do Olimpo por essa vida longa e difícil, mas bela que me deram. E especialmente agradeço a divindade desconhecida que me enviou aquela pequena raposa vermelha na hora mais sombria da minha vida. A Messênia será livre. Algum dia. Acredito nisso com todo o meu coração. E quando isso acontecer, alguém certamente se lembrará do velho guerreiro Aristómenes que aprendeu sabedoria com uma raposa e passou essa sabedoria aos seus descendentes. Que nossos filhos lembrem o preço da liberdade e que nunca esqueçam a lição da raposa. Há sempre uma saída. Você só precisa procurá-la.
Se você gosta deste conteúdo, por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso realmente significa muito para mim. E me ajuda a continuar escrevendo novas histórias para vocês. Obrigado pelo seu apoio. Meu nome é Aristómenes, filho de Nicomedes, neto de Aristócles, o Bravo. Nasci na Messênia Livre, quando nossos campos não conheciam o jugo espartano. Quando nossas crianças brincavam sob as oliveiras sem medo de invasores de mantos vermelhos. Meu pai era um dos líderes do exército messênio. Minha mãe filha de um sacerdote de Zeus de Ítome. Os deuses me deram força de braço e pureza de coração. Mas o maior presente foi o amor pela minha terra natal. Quando os espartanos chegaram pela primeira vez às nossas fronteiras, reivindicando nossas terras como suas, eu tinha 20 anos. Já compreendia que não poderia haver paz entre a Messênia livre e Esparta escrava. Ou permanecêramos pessoas livres, ou nos tornaríamos ilotas escravos que trabalham campos estrangeiros, sob o chicote do mestre. A primeira guerra durou muito tempo. Meu pai morreu no val de Steníclaros, cobrindo a retirada do nosso povo. Segurei-o em meus braços enquanto morria, e ele sussurrou para mim: filho, não deixe que nos transformem em escravos. Melhor a morte que a desonra. Depois da Primeira Guerra, tivemos 20 anos de paz relativa. Os espartanos se prepararam, juntaram forças. Enquanto nós vivemos vidas ordinárias, criamos filhos, trabalhamos a terra. Alguns até acreditaram que os espartanos nos deixariam em paz, mas eu sabia que voltariam. Um mestre de escravos não pode dormir tranquilo enquanto pessoas livres vivem por perto. E eles voltaram. A Segunda Guerra Messênia começou quando eu tinha 40 anos. Naquela época eu me tornara um dos líderes a quem as pessoas ouviam e confiavam. Eles me chamavam de o melhor dos gregos não porque eu fosse o mais forte, mas porque sempre lutei pela justiça. A manhã do dia em que fui capturado começou como qualquer outra. Acordei em minha tenda no Monte Gira, onde havíamos estabelecido nossa principal fortaleza. A primeira coisa que ouvi foram as vozes dos sentinelas trocando turnos. Depois o ruído distante do acampamento despertando. O barulho das armas. Conversas de guerreiros. O relincho dos cavalos. Saí da minha tenda e observei o nascer do sol sobre as montanhas Taígeto. A luz vermelha iluminou nosso acampamento. Refletiu nas pontas das lanças de bronze, nos escudos pendurados ao lado das tendas. Quantos amanheceres assim eu havia visto. Quantas vezes pensei que este poderia ser o último. Pâncratas se aproximou. Meu centurião mais velho. Um homem que conhecia desde a infância. Ele havia servido sob o comando do meu pai. E depois de sua morte veio servir a mim, confiável como pedra. Sábio como serpente. Corajoso como leão. Aristómenes, disse ele, aproximando-se e curvando-se. Um ilota veio do acampamento espartano. Diz que tem informações importantes sobre os planos inimigos. Fiquei alerta. Recentemente, cada vez mais desertores vinham até nós do acampamento espartano. Alguns eram fugitivos genuínos que não conseguiam suportar a dureza do regime espartano. Mas entre eles também havia espiões, enviados pelo comando espartano para coletar informações, ou mesmo cometer sabotagem. Onde ele está? No posto de guarda principal. Dizem que está ferido. Parece exausto. Fomos juntos ao posto de guarda. Perto do fogo sentava um homem de cerca de 35 anos, magro e musculoso como a maioria dos ilotas que faziam trabalho físico pesado. A característica mais notável de seu rosto era uma longa cicatriz, que ia da têmpora esquerda ao queixo. Suas roupas estavam rasgadas e sujas. Sua perna esquerda enfaixada com um pedaço de pano manchado de sangue. Quando me viu, rapidamente se levantou e caiu de joelhos. Senhor Aristómenes, sou Damocles de Andânia. Escapei há 2 noites quando soube de seus planos. Conte-me, disse eu, estudando seu rosto cuidadosamente. Estão preparando um grande assalto à Gira, meu senhor. Amanhã, ao amanhecer. Simultaneamente de 3 lados, sul, oeste e norte. E do 4º lado, o leste. Farão uma emboscada para aqueles que tentarem fugir. O plano soava completamente realista. Os espartanos realmente poderiam tentar tal manobra. Tinham homens suficientes para atacar simultaneamente de várias direções. E uma emboscada para os que recuavam, essa era uma tática típica espartana. Como você sabe desses planos? Perguntei. Meu mestre Cleon Broto é um dos comandantes do cerco. Ontem à noite ele realizou um conselho com outros oficiais. Servi-os à mesa e ouvi toda a sua conversa.
E por que decidiu nos contar isso? Afinal, está arriscando sua vida. Damocles ergueu os olhos para mim. E vi algo como fanatismo neles. Porque sou messênio, meu senhor. Fui capturado quando criança quando os espartanos queimaram minha aldeia natal. Todos esses anos esperei por uma chance de me vingar deles. A história soava convincente. Mas algo me perturbava. Talvez ele tivesse vindo de forma muito conveniente, ou contado detalhes demais sobre os planos espartanos. Convoquei um conselho de guerra. Todos os centuriões e guerreiros experientes vieram. Debatemos longamente o que fazer. Alguns acreditavam que deveríamos nos preparar para a defesa. Outros propuseram atacar primeiro, atacando os espartanos enquanto não estavam esperando. Algo sobre ele não estava certo, mas não conseguia entender o que exatamente. Amigos, disse finalmente, faremos ambas as coisas. Uma parte permanecerá para defender Gera, e eu liderarei uma pequena força, e tentarei atacar seu acampamento de uma direção inesperada. O plano era este. Eu lideraria 50 dos nossos melhores guerreiros por uma rota indireta, contornaria o acampamento espartano e atacaria por trás, justo quando eles estariam atacando nossa fortaleza. Isso os forçaria a abandonar seu assalto e virar parte de suas forças para defender seu próprio acampamento. Escolhi os homens pessoalmente, conhecia cada um pelo nome, conhecia sua família, sabia como lutava. Entre eles estava Andrócles, meu melhor amigo. Ele se aproximou de mim enquanto eu me armava. Aristómenes, disse ele baixinho. Tenho um mau pressentimento sobre esta operação. Que pressentimento, velho guerreiro? Sorri. É exatamente por isso que estou dizendo isso. Tudo está muito simples com este Ilota. Ele veio de forma muito conveniente. Talvez você esteja certo. Mas se suspeitarmos de cada desertor, logo pararemos de confiar uns nos outros. E sem confiança, não há vitória. Andrócles balançou a cabeça. Confiança é uma coisa maravilhosa. Mas lembre-se, um guerreiro deve ser não apenas um leão, mas também uma raposa. Essas palavras se mostrariam proféticas. Deixamos a fortaleza ao pôr do sol através de uma passagem secreta na encosta oeste da montanha. Esta passagem era conhecida apenas por algumas pessoas, um caminho estreito escondido entre rochas e arbustos, que levava da fortaleza diretamente à floresta, contornando os postos espartanos. Movemo-nos em fila única. Eu liderava a coluna. Damocles estava ao meu lado. Andrócles fechava a retaguarda. Todos conheciam seu papel na batalha vindoura. O plano era simples. Aproximar-se do acampamento central espartano de um lado inesperado. Atacar rapidamente o posto de comando. Criar confusão máxima. E recuar antes que o inimigo pudesse organizar a perseguição. No caminho, Damocles nos contou sobre a disposição do acampamento espartano. Tudo soava lógico e detalhado. Ele sabia onde ficavam as tendas dos comandantes, onde as armas eram guardadas, onde os cavalos eram mantidos, onde os postos de guarda estavam posicionados. Vê aquela rocha, disse ele apontando para uma silhueta escura à frente. Atrás dela começa o vale onde fica o acampamento principal. Dali até as tendas dos comandantes não são mais que 200 passos. Quando chegamos à floresta, fizemos uma breve parada. Os guerreiros descansaram brevemente. Verificaram suas armas, beberam um gole de água. Chamei os comandantes e expliquei o plano mais uma vez. Daqui vamos apenas com os 10 homens mais silenciosos. Vamos reconhecer a situação. Depois sinalizar para os outros. Lembrem-se, nossa tarefa não é destruir todo o acampamento, mas criar confusão máxima justo quando eles começarem seu ataque à Gera. Escolhi 10 dos lutadores mais experientes. Damocles novamente pediu para ir conosco. E eu concordei mais uma vez. Movemo-nos pela floresta quase até a meia-noite. A lua iluminou o caminho. As árvores projetaram sombras fantásticas. Em algum lugar longe na floresta, uma coruja gritou um mau presságio, como dizem os guerreiros velhos. Mas eu não acreditava em presságios. Quando chegamos à clareira perto do acampamento espartano, vi que Damocles não havia mentido sobre a localização. O acampamento estava exatamente onde ele disse, tendas arranjadas em ordem perfeita, como sempre com espartanos. Sentinelas caminhavam em suas rotas estabelecidas. Cavalos estavam amarrados perto das tendas centrais. Vê, Aristómenes? Damocles sussurrou. E aqui, à direita, o depósito de armas e suprimentos. Acenei. E sinalizei para o esquadrão se preparar. De acordo com o plano,
Deveríamos esperar até o amanhecer, quando os espartanos começariam seu ataque à gira. Então assaltaram o acampamento. E então aconteceu o que mudou tudo. Um dos meus homens, o jovem Nícias, de repente caiu. Virei-me e vi uma adaga saindo de suas costas. E perto estava Damocles com uma pedra enorme em sua mão. Traição. Consegui gritar antes que aquela pedra atingisse minha cabeça. Então espartanos saltaram dos arbustos ao nosso redor. Muitos espartanos. Eles nos cercaram de todos os lados como caçadores cercam a presa. Havíamos caído em uma armadilha perfeitamente preparada. Meus homens tentaram lutar, mas não havia chance. Éramos apenas 10, e eles eram 50 ou mais. Além disso, nos pegaram de surpresa quando estávamos focados em observar o acampamento. A luta foi breve. Andrócles morreu entre os primeiros. Uma lança espartana perfurou seu peito completamente. Caindo, ele estendeu a mão em minha direção, e seus lábios se moveram como se quisesse dizer algo, mas não ouvi sua voz. Os outros também morreram rapidamente. Fanas tentou escapar para a floresta, mas um dardo espartano o deteve na borda da clareira. Aristodemo lutou contra 2 guerreiros simultaneamente, mas um terceiro o atingiu por trás. Apenas eu fui tomado vivo. Obviamente, os espartanos tinham planos especiais para mim. Quando recuperei a consciência, minhas mãos estavam firmemente amarradas atrás das costas, e minha cabeça doía como se estivesse sendo dividida por martelos. Damocles estava por perto conversando com um oficial espartano, um homem alto e magro com barba vermelha. Sim, senhor Cleandro. Este é ele. Aristómenes, o destemido. Agora a resistência messênia será quebrada. Cleandro me olhou com a curiosidade de um predador examinando a presa. Então este é o mesmo Aristómenes que nos deu tanto trabalho. Ele não parece tão terrível. Não julgue pela aparência, senhor. Damocles respondeu. Este homem vale um exército inteiro. Enquanto ele viver, os messênios não se renderão. Agora eu compreendia toda a vilania do plano. Damocles nunca havia sido um ilota fugitivo. Ele era um agente espartano, especialmente enviado para nós. Sua tarefa era me atrair da fortaleza inexpugnável e me levar para uma emboscada. E ele havia cumprido esta tarefa brilhantemente. Eles me levantaram e começaram a me amarrar ainda mais apertado. Minha cabeça girou pelo golpe, havia gosto de sangue na minha boca. Mas o pior era diferente a compreensão da minha própria estupidez. Como pude cair em uma armadilha tão primitiva? Como não escutei o aviso de Andrócles? O que faremos com ele? Perguntou um dos guerreiros espartanos. Cleandro sorriu maliciosamente. Levem-no para Ceadas. Deixem-no morrer lentamente, como convém ao inimigo mais feroz de Esparta. Ceadas. Até o nome deste lugar inspirava terror. Eu havia ouvido histórias terríveis sobre ele, mas pensava que eram apenas lendas, contos destinados a assustar os inimigos de Esparta. Agora teria que descobrir se essas histórias eram verdadeiras. Na manhã seguinte me levantaram e começaram a se preparar para a jornada. Os espartanos calmamente tomaram café da manhã. Beberam vinho aguado. Brincaram entre si. Sentei amarrado a uma árvore observando-os, sentindo meu estômago se contrair dolorosamente de fome e sede. 2 guerreiros foram designados para me escoltar. O mais velho se chamava Eurytus, um homem de cerca de 40 anos, baixo, solidamente construído, com olhos pequenos e malignos e dentes ruins. Era óbvio que me odiava pessoalmente. Talvez eu tivesse matado alguém próximo a ele em batalhas anteriores. O mais jovem, Lisandro, era completamente diferente. Cerca de 25 anos. Alto e bonito, com características regulares. Em seus olhos vi algo como piedade. Mais tarde soube que não era espartano por nascimento, mas um árcade servindo no exército espartano como mercenário. Por que esses 2 especificamente? Lisandro perguntou a Cleandro. Porque este é astuto como uma serpente, o comandante respondeu. Ele pode tentar escapar ou subornar a escolta, mas juntos vocês se controlarão mutuamente. Desamarraram minhas pernas, mas deixaram minhas mãos firmemente amarradas. Eurytus me chutou nas costas. Mova-se, seu cão. Não temos o dia todo. O caminho para Ceadas passava por trilhas montanhosas através da cordilheira Taígeto. O sol queimava impiedosamente e Hélio parecia ter deliberadamente parado sua carruagem sobre nós. Suor inundou meus olhos. O sal ardeu nas feridas da minha cabeça. Cada passo vinha com esforço. Pior era a sede. Minha garganta estava tão seca que sentia como se estivesse engolindo areia aquecida.
Meus lábios racharam e sangraram. Minha língua inchou e se movia pesadamente na minha boca. A cada meia hora eu pedia para parar para descansar. Mas Eurítus apenas ria. Cansado. Herói messênio. Onde está sua resistência lendária? Lisandro várias vezes tentou me dar água. Eu vi que essa crueldade era desagradável para ele. Mas Eurítus sempre proibia. Não dê água para galos antes da morte. Deixe-o sofrer como nossos meninos que ele matou sofreram. No caminho os escoltas conversavam entre si. E eu ouvi cada palavra. Lisandro não entendia por que estavam me arrastando tão longe. Poderia ter terminado com ele no acampamento e pronto. Tais como ele não merecem uma morte fácil, Eurítus respondeu. Quantos dos nossos meninos morreram pela sua espada? Deixe-o morrer lentamente. Em tormento, como convém a um inimigo de Esparta. E se ele tentar escapar? De Ceadas ninguém escapa. Aquele abismo é uma prisão em si. Quem cai lá não sai. Ouvindo essa conversa, tentei entender se tinha mesmo a menor chance de salvação. Minhas mãos estavam amarradas apertadamente. Havia 2 escoltas, ambos armados. Ao nosso redor estavam montanhas onde era fácil se perder, mesmo se conseguisse escapar para onde ir. Paraguira era longe, e patrulhas espartanas poderiam estar em toda parte. Mas a coisa principal não podia abandonar meu povo, mesmo se me salvasse. O que diria a eles? Que fugi enquanto eles lutavam e morriam? Não. Melhor a morte que a vergonha. Chegamos a Ceadas à noite quando o sol já estava declinando em direção ao horizonte. De longe vi uma mancha preta entre as rochas, uma abertura na terra que parecia uma ferida no corpo do mundo. Mesmo a uma distância de várias centenas de passos, este lugar inspirava horror. Ao redor do abismo não havia sinais de vida, nem árvores, nem arbustos, nem grama. Apenas pedra nua e silêncio mortal. Até os pássaros não voavam sobre este lugar. Aqui chegamos à sua morada final, herói. Eurítus disse com satisfação maliciosa. Agora verá o que espera os inimigos de Esparta. Lisandro estava silencioso. Mas vi que não gostava do que estava acontecendo. No fundo de sua alma, aparentemente preservava a humanidade, ainda não destruída pela educação espartana. Quando nos aproximamos direto à borda do abismo, entendi quão terrível era este lugar. Ceadas era um buraco enorme na terra, tão profundo que o fundo se perdia na escuridão. As paredes eram quase verticais, lisas, trabalhadas pela água e ventos de milênios. Pedrinhas de sob nossos pés se espalhavam no abismo e desapareciam na escuridão, não alcançando o fundo. Do abismo vinha frieza e algum cheiro não natural, talvez o cheiro da morte. Eurítus me empurrou até a própria borda do abismo. Fiquei na fronteira entre a vida e a morte, sentindo sob meus pés a rocha desmoronando que poderia colapsar com qualquer movimento descuidado. Olhe bem, cão messênio, ele disse. Aqui se unirá com seus ancestrais. Endireitei-me e o olhei nos olhos. Você pensa que temo a morte? Vi-a muitas vezes no campo de batalha. Ela não é mais terrível que a vida na escravidão. Veremos sobre isso. Ele respondeu maliciosamente. Lisandro, ajude-me a jogar esta carniça abaixo. O espartano mais jovem relutantemente se aproximou. Vi dúvida em seus olhos, mas não ousou desobedecer ao seu superior. Espere, disse eu. Deixe-me falar palavras finais. Que palavras? Eurítus bufou. Quer rezar para seus deuses? Eles não te ajudarão mais. Quero enviar palavras aos meus inimigos. Respondi o mais calmamente possível. Palavras que vocês transmitirão aos seus comandantes. Os escoltas trocaram olhares. A curiosidade superou a pressa. Fale rapidamente. Eurítus permitiu. Olhei para o sol vermelho se pondo atrás das montanhas. Digam aos seus mestres. A Messênia não se tornará escrava de Esparta enquanto viver mesmo um messênio livre. Minha morte não parará a resistência. Pelo contrário, apenas a inflamará. Eurítus riu. Grandes palavras para um homem morto. Lisandro, termine esta comédia. Consegui mais um olhar para o mundo. Para o sol vermelho se pondo atrás das montanhas azuis. Para nuvens esparsas no céu. Pensei na Messênia, que talvez nunca mais visse. Na minha esposa e filhos. Nos guerreiros deixados em Gira. Pela Messênia! Gritei. E senti um empurrão nas minhas costas. A última coisa que eu vi caindo na escuridão foi: voe para Hades.
Não sei quanto tempo estive inconsciente. Talvez várias horas. Talvez um dia inteiro. Quando recuperei a consciência, sobre minha cabeça brilhava um pequeno círculo de céu distante como uma estrela. A primeira coisa que senti foi dor insuportável no meu braço direito. Estava quebrado em vários lugares e pendia sem forma ao longo do meu corpo. Minha cabeça também doía. Sangue havia secado no meu rosto. Mas eu estava vivo. Por milagre. Mas vivo. Tentei me sentar e gemi de dor. Cada movimento ecoava com agonia no meu braço quebrado. Mas precisava entender onde estava. E se havia mesmo a menor chance de resgate. Olhei ao redor tanto quanto possível na penumbra. Estava deitado no fundo de um poço de pedra profundo. As paredes eram quase verticais, lisas, trabalhadas pela água e ventos ao longo de milênios. A altura era tão vertiginosa que era difícil acreditar que havia sobrevivido a tal queda. O diâmetro deste poço natural era aproximadamente 15 a 20 passos. O fundo estava coberto com pedras de vários tamanhos, galhos secos que haviam caído de cima há muito tempo, e ossos. Ossos humanos. Os ossos jaziam em diferentes partes do abismo, parcialmente cobertos por pedras, parcialmente espalhados pelo vento. Um crânio jazia bem perto, e suas órbitas vazias me olhavam com muda reprovação. Quem era este? Que herói messênio? Ou camponês simples que se recusou a se submeter ao jugo espartano? Quanto tempo ele viveu aqui no fundo deste abismo? Implorou aos deuses por salvação? Aceitou orgulhosamente seu destino? Perdoe-me, amigo desconhecido. Sussurrei. Não sei seu nome, mas sei que foi corajoso. Caso contrário, não o teriam jogado aqui. Entre os ossos jaziam fragmentos de armas, restos entortados de espadas, pontas de lanças, pedaços de escudos. Então havia guerreiros aqui, talvez até comandantes, como eu. Rastejei para longe deste lugar terrível o máximo possível. Mas mesmo na extremidade oposta do abismo não conseguia me livrar da sensação de que aqueles olhos mortos me observavam. Logo meu corpo se juntará ao seu. Pensei. Meus ossos jazerão ao lado dos seus. E em anos alguém jogará alguém mais aqui. E ele verá meu crânio. O pensamento era quase insuportável. Não era a morte que me assustava, um guerreiro não teme a morte. O que me assustava era a inglória de tal morte. Definhar lentamente em um poço de pedra, como um inseto em um jarro. O pior tormento era a sede. Meus lábios racharam e sangraram. Minha língua inchou e se movia pesadamente na minha boca. Minha garganta queimava como se tivesse engolido carvões em brasa. Tentei lamber pedras, esperando encontrar pelo menos uma gota de umidade. Mas estavam secas como osso. Mastiguei folhas de galhos secos, mas eram amargas e só aumentaram minha sede. Comecei a ter alucinações. Parecia-me que riachos de água pura fluíam em algum lugar próximo. Que chuva estava começando sobre o abismo, mas as gotas de alguma forma não alcançavam o fundo. Que cachoeiras despejavam dos penhascos. Mas eu não podia alcançá-las. Em tais momentos mordi meus lábios até sangrarem, tentando retornar à realidade. Não posso ceder às visões. Não posso perder minha mente, enquanto preservo a sanidade. A esperança. Mas esperança de quê? De um milagre? De intervenção divina? De repente perto apareceu um pequeno lagarto, cinza com olhos amarelos, do tamanho do meu dedo. Sentou em uma pedra e me examinou com curiosidade. Olá, pequeno, sussurrei. Você também acabou aqui por acidente? Ou vive aqui permanentemente? Estranhamente. Conversar com um lagarto aliviou minha condição. Finalmente alguma criatura viva neste reino da morte. O lagarto ouviu minha voz por um tempo. Depois rapidamente desapareceu em uma fenda entre as pedras. Mas sua aparição me deu algo. Se um lagarto vive aqui, então é possível sobreviver aqui, pelo menos por algum tempo. Mas como ele chegou aqui? Lagartos não podem pular tais alturas. Ele também foi jogado aqui por alguém? Ou há algum outro caminho? Depois de algum tempo não posso dizer quanto exatamente. Neste abismo o tempo perdeu todo o significado, vi algo avermelhado. A princípio pensei que era outra alucinação, nascida da sede e dor, mas a figura não desapareceu. Era uma raposa, pequena, avermelhada, com uma cauda fofa. Ela sentou pela parede oposta do abismo e me olhou com olhos amarelos inteligentes. De onde você veio, cauda vermelha? Sussurrei. A raposa inclinou a cabeça como se ouvisse minha voz. Depois se aproximou cuidadosamente mais perto. Ela se movia cautelosamente, pronta para fugir ao primeiro sinal de perigo. Não me movi, tentando não assustá-la. Talvez ela saiba onde há água aqui,
Animais sempre sentem água melhor que pessoas. A raposa parou cerca de 5 passos de mim. Podia ver como suas orelhas se moviam, como seu nariz se contraía. Ela estava me estudando cuidadosamente, decidindo se eu representava uma ameaça. Não tenha medo. Não a machucaria mesmo se pudesse. Mas como ela chegou aqui? Raposas não podem voar. Havia realmente outro caminho para este abismo? Um caminho desconhecido das pessoas? Este pensamento me atingiu como um raio. Se a raposa está aqui, então ela de alguma forma chegou aqui. Talvez em algum lugar haja uma caverna ou túnel. Comecei a examinar as paredes mais cuidadosamente. A maior parte da parede era realmente lisa e inexpugnável. Mas em um lugar onde arbustos secos uma vez cresceram, a rocha estava coberta com manchas avermelhadas. Tais manchas são deixadas pela água fluindo sobre pedra. Água! Uma vez havia água aqui, um riacho que fluía pela parede do abismo. Para onde havia ido? Secou depois de uma seca. Mudou de direção após um terremoto? Senti essas manchas com minha mão esquerda saudável. Estavam secas. Mas sua forma claramente mostrava que um riacho havia fluído aqui por muito tempo. E se a água flui de cima? Pode fluir dentro da rocha também. Comecei a examinar este lugar mais cuidadosamente. E vi que atrás dos arbustos secos havia uma mancha escura. Uma sombra das pedras. Uma depressão na rocha? Oh, meu coração bateu mais rápido. Esta poderia ser uma abertura. Olhei de volta para a raposa. Ela ainda sentava no mesmo lugar e me observava. Mas agora seu olhar parecia mostrar algo como aprovação. Como se soubesse o que eu estava procurando e ficasse feliz que finalmente tivesse encontrado. Você sabe sobre esta abertura, não sabe? Sussurrei. Você queria me mostrar o caminho? A raposa se levantou e lentamente se aproximou da mancha escura atrás dos arbustos. Ficou lá por alguns segundos. Depois me olhou e desapareceu na escuridão. Agora eu tinha certeza. Esta era uma saída, ou pelo menos um caminho para algum lugar deste túmulo de pedra. Hesitei por muito tempo. Por um lado, a abertura poderia levar a um beco sem saída. Eu poderia ficar preso lá e morrer uma morte ainda mais horrível. Por outro lado, o que me esperava se ficasse aqui? Morte lenta de sede e fome. A escolha era óbvia. Melhor morrer tentando se salvar do que simplesmente esperar a morte. Empurrei minha cabeça e ombros na abertura e comecei a me mover lentamente para frente. Meu braço quebrado doía selvagemente a cada movimento. Mas cerrei os dentes e continuei. A passagem era estreita, apenas suficiente para um corpo humano. As paredes pressionavam dos lados, o teto quase tocava minhas costas. Era difícil respirar, o ar estava estagnado. Com gosto de umidade, movi-me lentamente. Um movimento descuidado e eu poderia ficar preso para sempre ou cair em algum poço. A passagem gradualmente se alargou. Logo pude me mover agachado. Depois ficar em pé à altura total. A escuridão era absoluta. Tive que me orientar apenas pelo tato e audição. Que escuridão aqui, pensei. E se esta é realmente uma descida para Hades, e eu, vivo como Odisseu ou Orfeu uma vez, me encontrarei no reino dos mortos, mas em Hades fluem rios. Aqueronte, Estige. E eu beberei. Finalmente beberei. Gradualmente comecei a notar luz fraca em algum lugar à frente. A princípio pensei que era outra visão, nascida do cansaço e esperança, mas a luz se tornava mais brilhante a cada passo. Luz! Luz real! De repente ouvi um som, silencioso, mal audível, mas inequivocamente reconhecível. O borbulhar da água. Meu coração bateu tão alto que parecia audível mesmo neste silêncio subterrâneo. Água. Água real, viva. Acelerei o passo, não prestando atenção à dor e perigo. O som se tornava mais alto a cada passo. Mais algumas curvas da passagem estreita e senti frieza sob meus pés. Água. Um riacho raso fluía ao longo do fundo do túnel subterrâneo. Caí de joelhos e bebi avidamente. Deus, como era doce, fria, limpa, viva, mais saborosa que qualquer néctar que dizem. Os deuses bebem no Olimpo. Bebi longamente, sentindo cada célula do meu corpo ganhar vida. A força retornou a cada gole. Minha cabeça se clareou. A dor se tornou menos aguda. Quando finalmente saciei minha sede, sentei em uma pedra e tentei entender onde estava. O riacho fluía mais na escuridão. De onde vem e para onde leva?
A lógica sugeria: se há um fluxo de água, deve fluir para algum lugar, talvez para um rio ou lago. E onde há água, deve haver vida, e talvez uma saída para a superfície. Fui ao longo do riacho, seguindo seu som na escuridão. Caminhar era difícil, o fundo estava coberto com pedras escorregadias, e meu braço quebrado interferia em manter o equilíbrio. Mas caminhei. Agora tinha um objetivo. Tinha esperança. Onde há água, há vida. E onde há vida pode haver salvação. O túnel gradualmente se expandiu. O riacho também se tornou mais largo. Aparentemente, outros fluxos subterrâneos se juntaram a ele. De tempos em tempos parava para beber e descansar. Gradualmente comecei a notar iluminação fraca em algum lugar à frente. A princípio pensei que era novamente uma visão, nascida do cansaço. Mas a luz se tornava mais brilhante a cada passo. Luz. Luz. Real. A última força me deixou. E corri, não prestando atenção à dor e perigo. Luz significava saída. Significava retorno ao mundo dos vivos. O túnel terminou com uma abertura coberta de arbustos. Através dos galhos quebraram raios de sol, a visão mais bela da minha vida. Afastei os galhos com minha mão saudável e saí para fora. A primeira coisa que me impressionou após longa permanência subterrânea foi o brilho da luz. Olhos acostumados à escuridão subterrânea apertaram dolorosamente dos raios solares. Tive que esperar vários minutos para minha visão se ajustar. Depois, olhei ao redor. Estava em um pequeno vale florestado, cercado por colinas baixas. O riacho que havia seguido aqui se alargou e se transformou em um pequeno rio. Onde estava? Quão longe de Seadas? Quanto tempo havia passado subterrâneo? Olhei para o sol. Estava em algum lugar no meio do céu, então era dia. Mas que dia? Quanto tempo estive inconsciente no fundo do abismo? Quantas horas vaguei pelas passagens subterrâneas? Não podia ter certeza. Mas parecia que apenas um dia havia passado desde minha queda em Seadas. Talvez um pouco mais. Sentei ao lado do riacho e tentei organizar meus pensamentos. Havia sido salvo. Por milagre. Mas salvo de um lugar de onde ninguém retorna. Mas o que fazer em seguida? Primeiro precisava fazer algo sobre meu braço quebrado. Pendia como uma massa sem forma. E cada movimento trazia dor insuportável. Encontrei um galho longo e reto e tentei transformá-lo em uma tala. Isso foi extremamente difícil de fazer com uma mão, mas de alguma forma consegui. Amarrei meu braço ao meu corpo com um pedaço de túnica rasgada. Ficou um pouco mais fácil. Então precisava decidir para onde ir. Para Gira era longe, e a estrada passava por posições espartanas. Na minha condição não podia lutar nem mesmo contra um guerreiro inimigo. Mas não tinha outras opções. Meu povo tinha que saber que seu comandante estava vivo. Parti pela floresta, tentando ficar longe de estradas conhecidas. Patrulhas espartanas poderiam estar em toda parte. E encontrá-las na minha condição significava a morte certa. Caminhei lentamente, parando frequentemente para descansar. Meu braço doía. Minha cabeça girava de cansaço e consequências da lesão, mas caminhei, apoiado por um pensamento sobre meus deveres com os vivos. Quanto tempo havia passado desde meu desaparecimento? O que estava acontecendo em Gira? Meu povo estava mantendo a defesa? Haviam se rendido aos espartanos, perdendo a esperança do meu retorno? Ao longo do caminho, refleti sobre como mudar as táticas de guerra. A experiência com Damocles mostrou que espartanos poderiam agir, não apenas com força, mas também com astúcia. Então nós também precisávamos nos tornar mais astutos. Lembrei das palavras de Andrócles que um guerreiro deve ser não apenas um leão, mas também uma raposa. Agora as compreendia de uma nova maneira. A raposa havia salvado minha vida não apenas mostrando o caminho de Seadas, mas também me dando uma lição de sabedoria. Às vezes a astúcia é mais importante que a força. Quando escureceu, meu coração bateu mais rápido. Gira. Minha fortaleza inexpugnável ainda estava resistindo. Aproximei-me da fortaleza cuidadosamente, seguindo todas as regras de conspiração. Poderia haver patrulhas espartanas. Poderia haver uma emboscada. Quando cheguei à passagem secreta na encosta oeste, ouvi vozes familiares. Pâncratas estava conversando com comandantes mais jovens. Aristómenes está ausente há 2 dias agora. Talvez os espartanos estejam torturando, tentando aprender nossos planos. E se o mataram? A voz jovem de alguém perguntou. Então devemos nos preparar para a batalha final. Sem nosso comandante não duraremos muito. Senti alegria e tristeza,
Alegria porque as pessoas não haviam perdido a fé e não se renderam. Tristeza porque estavam se preparando para a morte, não sabendo sobre meu resgate. Saí de trás de uma rocha e baixinho dei a senha. A Messênia é livre. O sentinela se virou bruscamente e fitou com a boca aberta. Deuses sejam misericordiosos. É realmente você? Sou eu, Nicandro. Vivo e bem. Bem, quase bem. Em um minuto, uma multidão de guerreiros se reuniu ao meu redor. Alguém chorou de alegria. Alguém riu. Alguém trouxe água e comida. Todos queriam ouvir o que havia acontecido. Sentamos em círculo pela grande fogueira no centro da fortaleza. Contei-lhes tudo sobre a traição de Damocles, sobre a emboscada, sobre a morte de nossos camaradas, sobre Ceadas, sobre a raposa que salvou minha vida. Ouviram sem interromper. Quando terminei, ficaram silenciosos por muito tempo. Finalmente Pâncratas disse: significa que nossa causa ainda não está perdida. Talvez. Respondi: mas devemos confiar não apenas nos deuses, mas também em nossa própria astúcia. Lutamos como leões aberta e corajosamente. Agora lutaremos como raposa sábia e astutamente. Expliquei meu novo plano a eles. O fim das grandes batalhas. O fim dos assaltos abertos. Agora nossa guerra seria como caça. Dividir forças em pequenas unidades, cada uma agindo independentemente. Atacar onde não somos esperados. Atacar rapidamente. E desaparecer antes que o inimigo pudesse se recuperar. Somos mais fracos que espartanos em batalha aberta, expliquei. Mas na guerra de guerrilha podemos ser mais fortes. Conhecemos cada caminho em nossas montanhas, cada caverna, cada esconderijo. Usaremos isso. Durante as semanas seguintes nos preparamos para a nova guerra. Dividimos pessoas em esquadrões de 15 a 20 homens. Cada esquadrão recebeu sua própria área de operações e tarefas específicas. Alguns deviam atacar acampamentos espartanos. Outros preparar emboscadas em estradas. Ainda outros destruir depósitos de armas e suprimentos. Pessoalmente liderei um esquadrão especializado em eliminar comandantes espartanos de alto escalão. Entre nossos alvos estava o mesmo Euritos, que me havia jogado em Ceadas. Meu braço gradualmente curou, embora nunca tenha se tornado o que era antes, mas aprendi a lutar com minha mão esquerda. E isso até teve vantagens. Oponentes não esperavam ataques do lado incomum. O primeiro sucesso veio em um mês. O esquadrão de Pâncratas capturou um grande acampamento espartano e fez prisioneiros várias dezenas de guerreiros inimigos. O esquadrão de Aristodemo destruiu um depósito de armas perto do Vaú de Esteníclaros. E meu esquadrão preparou uma emboscada em uma estrada montanhosa e derrotou uma unidade espartana junto com seu comandante. Entre os mortos estava o escolta mais jovem Lisandro, aquele que havia querido me dar água. Não senti pena dele. Na guerra não há lugar para sentimentalismo. Encontrei Euritos 2 meses depois. Ele comandava uma unidade guardando um dos depósitos espartanos. Observamo-o por uma semana, estudando seus hábitos. Atacamos de manhã quando os sentinelas estavam cansados após o serviço noturno. A batalha foi curta e feroz. Os espartanos lutaram corajosamente, mas os pegamos de surpresa. Euritos foi o último a baixar as armas. Quando me viu, horror apareceu em seus olhos. Você deveria ter morrido em Ceadas. Deveria ter. Mas não morri. Respondi calmamente. Os deuses decidiram diferentemente. Ele tentou pegar sua espada, mas meus homens já o haviam desarmado. Eu poderia tê-lo matado no local direito do vencedor. Mas lembrei da lição da raposa sobre astúcia. Você viverá, disse, e contará aos seus camaradas que Aristómenes retornou, que aquele que vocês jogaram no abismo da morte está lutando contra vocês novamente. O medo em seus olhos foi melhor recompensa que sua morte. Notícias do meu retorno de Ceadas rapidamente se espalharam por toda a Messênia. Pessoas diziam que os deuses me haviam salvado, que eu tinha sua proteção especial. Isso deu enorme efeito moral. Novas pessoas começaram a vir até nós. Hilotas que escaparam de mestres espartanos, camponeses de vales remotos, até alguns jovens espartanos que estavam cansados da crueldade de seu sistema. Mas mais importante, nossas táticas de guerra mudaram. Grandes batalhas se tornaram coisas do passado. Agora lutávamos como raposas astuta. Inesperadamente. Sempre onde o inimigo não nos esperava. Os espartanos não sabiam onde esperar ataque. Suas patrulhas estavam constantemente alertas. Comandantes tinham medo de deixar acampamentos sem grandes escoltas. E nós aparecíamos onde não nos esperavam e desaparecíamos antes que o inimigo pudesse organizar perseguição.